29 de dezembro, 10h42 da noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com você sobre o- uma passagem que eu li no Diário Histórico já faz algum tempo. Eu li no Diário Histórico em outubro desse ano, mas que faz todo sentido com a experiência que eu tive hoje no meu dia. Na ocasião, o Diário Histórico ele abordou um tema de autocontrole, tá? Pô, tem um bichinho aqui, ó. Vou continuar. Ele abordou um tema sobre autocontrole. E esse tema, ele parece ser algo simples, mas ele é difícil de se aplicar no dia a dia, tá? Hã, Vamos começar. No começo ali dessa passagem do Diário Histórico, eles falam sobre a importância de nós ajudarmos as pessoas a conhecerem o estoicismo, tá? Hã, o que eu faço aqui, eu falo sobre algumas passagens do estoicismo para ver se eu crio aí uma curiosidade em você, a ponto de você começar a pesquisar e procurar livros, né. Eu, não sou um estudioso da filosofia estoica. Eu apenas, leio diariamente uma passagem do Diário Estoico, e eu comecei esse ano. Mas, tem algumas coisas ali que são realmente muito interessantes, e que eu não tinha parado ainda para analisar, não tinha parado para pensar, né. E essa passagem do autocontrole, e na verdade essa passagem não, esse tema autocontrole, ele ele é comentado em mais do que uma página no Diário Estoico. Tá? Então eles abordam esse tema autocontrole em várias situações. Ah, Hoje eu precisei aplicar o meu autocontrole. Eu tô com uma situação bem complicada, bem difícil, no âmbito profissional, e que eu preciso resolver. Só que sabe quando você tem aquele, assim, eh, tem um chavão, uma frase, alguma coisa assim, que eu não sei exatamente as palavras que são usadas, mas ele fala assim: "Olha, se você quer conhecer uma pessoa muito bem, pisa no calo dela", né. E cara, eu tenho me surpreendido negativamente com algumas pessoas, ao longo desses últimos meses, os últimos 2 meses, vamos chamar assim, por conta de um problema sério que eu estou passando na minha vida profissional. E aí, quando chega numa situação como essa que eu estou vivendo, o autocontrole ele é fundamental, ele é fundamental. Então, primeira coisa, a gente sempre tem que fazer o melhor que nós podemos fazer, em qualquer situação. Seja numa atividade que ela é individual, ou seja, só depende de você, ou numa atividade em grupo, aonde, a sua ação ela precisa ser discutida, precisa ser analisada, ela depende também de outras pessoas para acontecer. Independente, você precisa fazer o melhor que você sempre pode fazer, né. Outra coisa, eh, que o Diário Estoico ensina e que eu apliquei hoje, eu agradeci a Deus por ele ter me colocado esse problema na minha frente. Por que que eu fiz isso hoje? Porque eu tenho aprendido ao longo desse 2025 que quanto mais você assume decisões, desafios, metas difíceis, mais você se aprimora. Então o que que acontece? Se você se manter fazendo coisas medíocres, e medíocre não é no sentido
literal do dicionário da palavra. Ou seja, se você continuar fazendo coisas medianas, você não vai evoluir, você não vai crescer. Né? Para você crescer, você começa resolvendo coisas fáceis, depois você vai para as médias, depois você vai para as difíceis. E aí sim você começa a crescer. Se você ficar só aqui nas coisas fáceis e nas médias, você vai ficar aqui. Então eu agradeci, sim, a Deus, por ele ter me colocado esse desafio tão que até o momento tão difícil para ser resolvido, né? Mas eu sei que depois que eu resolver isso, a minha performance ela vai melhorar bastante. A minha assertividade também. Então, aqui entra aquela frase lá, né? Faça tudo o que tiver ao seu alcance. Nesse caso específico, eu preciso fazer. Outra coisa importante quando você se depara com uma situação assim, você precisa ser verdadeiro. Você precisa respeitar os seus valores, as suas crenças. Eu vou mudar um pouco. Nós precisamos respeitar os nossos valores, as nossas crenças, as nossas convicções e principalmente os nossos limites. É fácil de falar. Eu sei que é fácil falar, mas é muito difícil de executar no dia a dia. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nós somos bombardeados por todos os lados, por todos os lados. E na medida que esse bombardeio ele começa a ser inconveniente, você acaba cedendo alguma coisa em prol da outra pessoa. Tá bom, vai, o bombardeio, tá bom, vamos lá, eu vou fazer. O que acontece? O problema disso é que quando você cede para um, você tem que ceder para todos. Porque o outro pode chegar um momento e falar assim: "Ô, peraí, você fez para ela, por que não pode fazer para mim? Você fez para aquela outra pessoa, por que para mim não serve, não pode?" Então, o autocontrole, ele também entra nessa situação, aonde você, dentro da sua verdade, da sua convicção, você fala: "Cara, meu limite é aqui, ó. Daqui eu não passo. Ah, mas eu preciso que você faça tal coisa. Legal, tô fora." Isso pode gerar problemas para você no futuro? Pode. Mas eu acho que o problema que pode te gerar no futuro é num futuro de curto prazo. No longo prazo, você sempre vai se beneficiar em fazer isso. Que é esse terceiro ponto aqui que eu quero chegar. Quando você sempre permite que as outras pessoas ultrapassem o limite que é imposto por você, você tem problema no curto prazo. Pode perceber, pode reparar. Tenta aí fazer uma análise de algumas experiências que aconteceram na sua vida e ver se você não permitiu que passassem o seu limite e deu problema. Deu ruim, né? Como o pessoal fala, né? Então, quando a gente tenta, quando a gente tenta trabalhar e aplicar o nosso autocontrole, a gente precisa ser muito forte e a gente precisa ser muito verdadeiro e a gente precisa ser muito claro, comunicativo. Nós precisamos, nós precisamos falar para as pessoas até que ponto nós chegaremos. Precisamos falar para elas. Você sabe que, de novo, falar sobre isso aqui em vídeo, ele é muito fácil. É muito fácil. E eu só estou falando isso porque hoje a experiência que eu tive no dia de hoje, ela me colocou em xeque. Ela me colocou à prova. E eu em alguns momentos do dia, eu falei: "Cara, vou ceder, vou ceder, vou ceder". Só que aí eu levanto,
lavo o meu rosto, vou respirar, vou tomar um café, vou conversar com alguém, paro de pensar no problema, paro de pensar no assunto, paro de falar com a pessoa, para depois sentar e falar: "Espera aí, aonde que está o meu limite? Aonde que está a minha convicção? Ela está aqui? Puta, então é aqui que a gente vai bater, cara, é aqui". E aguentar a consequência, aguentar a consequência. Nesse meu caso específico, provavelmente eu vou perder um cliente. E é um cliente muito importante. É um cliente que sempre me prestigiou, mas em determinado momento você precisa agir, né? E, e provavelmente é isso que vai acontecer. Então, para que você entenda, que é o que eu falo, no curto prazo eu vou perder esse cliente. Só que no longo prazo eu vou ganhar. Eu vou ganhar com o quê? Eu vou ganhar com a experiência, eu vou ganhar com a minha comunicação, eu vou ganhar com os meus valores, com os meus princípios, eu vou entender que aquele que tá ali do meu lado, ou seja, que é esse meu cliente, né, que tá ali do meu lado, ele me conhece. E ele sabe como as coisas funcionam e ele sabe, até onde eu posso chegar. E aí eu vou ficar tranquilamente dormir, colocar minha cabeça no travesseiro, né. Eu só tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que identificar as minhas fraquezas e eu tenho que corrigi-las. E essa experiência de hoje, ela me ajudou nesses 3 pontos aqui. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar a ação do tempo. É aguardar a ação do tempo. Outra coisa importante que eu aprendi é o seguinte, que espalhar o conhecimento é o melhor que eu posso fazer. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, além de reforçar o meu aprendizado, porque tudo que eu estou falando aqui está passando um filme na minha cabeça ao mesmo tempo do que aconteceu. E da forma como eu agi, da forma como eu interpretei. Tá passando um filme aqui. E eu estou reforçando isso falando contigo aqui. Ao mesmo tempo, eu estou ajudando você. Eu estou ajudando outras pessoas. Eu estou ajudando para que você reflita quando um próximo problema bater a tua porta, o que que você pode fazer. Olhe para dentro de você primeiro e depois haja. Que esse ciclo continue. Muito obrigado e até amanhã.